Olá, aluno! Fico muito feliz ao saber que você optou por se qualificar para exercer a profissão de auxiliar de necrópsia. O auxiliar de necrópsia é um profissional que possui diversas atribuições. Essas atribuições dependem de acordo com o local no qual ele desempenha suas funções. Esse profissional pode ser um policial envolvido na investigação criminal do local, que é aquele indivíduo que dirige o rabecão. Ele também é o agente competente não só para recolher os cadáveres que são encaminhados para o Instituto Médico Legal ou o Instituto Geral de Perícia, mas também possuem outras atribuições, como ser responsável pela frota de veículos da unidade, auxiliar o perito da criminalística durante as ocorrências e durante as diligências, realizando importantes funções como coletar projéteis de arma de fogo próximos do cadáver e outros objetos que sejam relevantes para a perícia criminal, medir determinadas áreas territoriais que possuam relação com algum crime ou local a ser periciado, acompanhar a conferência de chassis de veículos e acompanhar o auxiliar durante diligências da investigação. E, claro, a função mais mostrada pela televisão e pelos sites de notícia, que é o trabalho de remoção dos cadáveres que são encaminhadas para o Instituto Médico Legal. A gente está aqui dentro da viatura do IML. Eu estou com o auxiliar de necrópsia, que é o Júnior Rezende. A gente está removendo, na verdade, os corpos das duas vítimas fatais para o Instituto Médico Legal. Júnior, você é um agente do IML experiente. Agora, uma pergunta que eu tenho que fazer para você, cara. Como é que você acha que a sociedade te enxerga? Você que tem o dever de transportar os corpos pro IML. Sinceramente, eu não sei te responder essa pergunta. Tem pessoas que acham que a gente não tem sentimento, mas a gente tem sim. É um ser humano. Foi vítima de um trágico acidente que ceifou a vida, mas é o nosso trabalho, né? Afinal de contas, alguém tem que fazer. Bom, a gente acaba de chegar aqui no IML e nesse momento os corpos vão para a identificação. Até porque, se eles não forem identificados, eles não saem do IML e não podem ir para a funerária. Bom, e agora a gente vai mostrar para vocês o necrotério do IML. Júnior, essa é a primeira sala. Apresenta pra gente o que a gente tem aqui nesse local. A gente tem aqui a câmara fria, onde, porventura, o QTD que entra aqui, que na nossa linguagem significa cadáver, ele é feito a necrópsia e é posto na câmara fria até que apareça um parente. Mas quando, por exemplo, não está identificado, vocês não sabem, então já coloca direto na câmara fria. Aí é feita a divulgação nos jornais, na mídia, para que parentes venham aqui para fazer o reconhecimento do corpo. Por quanto tempo fica um corpo aqui? Há ocasiões que 15 dias, 20 dias, um mês, 2, 3 meses, depende muito da situação. Se ninguém aparecer, por exemplo, o que acontece? Ele pode ser enterrado como indigente ou, porventura, pode ser doado para uma universidade para estudo de medicina legal, ou seja, o pessoal que faz curso de medicina. No módulo de medicina legal, aprenderemos que o cadáver é o corpo de delito produzido dos crimes contra a vida, como homicídio, suicídio, os acidentes de trabalho e os acidentes de trânsito. E por esse motivo devem ser periciados. Portanto, o Instituto Médico Legal é o órgão competente para recolher o cadáver do local do crime. Quando esse agente de polícia chegar até o local, ele deverá imediatamente certificar-se que o local foi preservado conforme diz a lei e conforme aprenderemos nesse curso.
Como todo crime deixa rastros e provas, nestes casos não é diferente. E por esse motivo, nada pode ser movido de lugar, pois todos aqueles objetos e aquelas pegadas ou manchas irão servir para reconstituir a dinâmica dos fatos e para que a polícia investigativa possa entender o que aconteceu. É por esse motivo que o local de trabalho dos peritos e auxiliares é chamado de local preservado, ou até mesmo local inviolável. O local deve ser isolado pela primeira autoridade que chegar lá. Essa autoridade pode ser o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. O mais comum para preservar o local é utilizar as faixas de contenção nas cores amarela e preta, onde normalmente estão escritas as frases "Não ultrapasse" e "Perícia criminal". Lembrando que nos casos em que o cadáver estiver em local de difícil acesso, nada impede que outros profissionais auxiliem na remoção, como os lugares que só possa ser acessado através de aeronaves e barcos, como as ilhas, comunidades isoladas e áreas de preservação e reservas. O acidente envolvendo o time da Chapecoense, que ocorreu em 2016, pode ser citado como um exemplo de unificação de esforços para realizar o resgate de corpos em um local de difícil acesso. Helicópteros da Força Aérea da Colômbia foram mobilizados para o transporte dos corpos. O avião em que o time da Chapecoense viajava caiu próximo a Medellín. Das 81 pessoas a bordo, 75 morreram, entre elas jogadores, diretores do clube, jornalistas e tripulantes. O time disputaria nesta quarta-feira a final da Copa Sul-Americana contra a equipe colombiana Atlético Nacional. O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Bogotá está deslocando funcionários a Medellín, chefiados pelo embaixador Júlio Bitelli, para prestar a assistência necessária às vítimas e seus familiares e dar apoio ao traslado dos corpos ao Brasil. A Força Aérea Brasileira colocou à disposição aeronaves para o transporte dos parentes das vítimas e também para trazer os corpos ao Brasil. O governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias pela tragédia. Podemos citar também os fundos de rio e mar, que é necessário que um bombeiro mergulhador realize o resgate, ou as montanhas, que normalmente são escaladas por resgatistas que trazem o corpo desses locais. Além disso, além disso, o profissional que estiver responsável por realizar o isolamento pode informar aos populares, familiares e até mesmo às outras autoridades que não façam parte da perícia criminal que ultrapassar aquela barreira é crime
e a pessoa poderá ser responsabilizada por isso. Lembrando que esse agente auxiliar da perícia oficial pode também ser designado para auxiliar nos laboratórios interligados à polícia, como os laboratórios de genética forense e nos laboratórios de... Podem também auxiliar no Departamento de Crimes contra o Meio Ambiente e desempenhar suas funções nas unidades de custódia, que são os departamentos responsáveis por armazenar armas, materiais biológicos, amostras que serão encaminhadas para o laboratório e outros vestígios de um crime que precisam ser encaminhadas para as unidades de perícia. A madeira sumiu. Simplesmente, essa madeira sumiu. E quando ele foi contactado para avisarmos que nós íamos vir fazer a perícia e que ele acompanhasse, o que foi que aconteceu? Misteriosamente, um trator entrou na floresta sozinho e fez todo esse regaço. Aqui, ó. Cortou árvores novas e arrastou e jogou aqui. E a perícia criminal ambiental, ela é exatamente isso aí. Para ir até o local e constatar tudo aquilo que foi elencado nas ocorrências, tudo aquilo que foi elencado na apuração pelo delegado e pela delegacia, ou até mesmo pelo Ministério Público, e então fazer um laudo e emitir ao órgão competente. Nesse caso, a gente já viu indícios de que o local a ser periciado foi alterado. Pela tipologia do solo fica fácil a identificação, porque a lama ela começa secando de fora para dentro. Então às vezes você vê ela já branca por fora, mas quando você quebra ela por dentro ainda está bem roxa, ainda bem escura e pastosa, né? O que dá um indício da recenticidade da ação. Não podemos esquecer também dos departamentos de antropologia forense, que são as unidades dentro da polícia responsáveis por fazer perícia em ossadas, utilizando um arcabouço de ciências que orientam os técnicos a chegar aos indicadores característicos daquele esqueleto, como idade, sexo, tempo e às vezes até mesmo a causa e o local do óbito. Os ossos estão bem ali, ó, onde agora peritos do IML, Polícia Militar e Polícia Civil estão tentando identificar de quem seriam esses restos mortais. Pelo estado do cadáver, os peritos avaliam que a morte aconteceu há cerca de 2 meses. Ainda não se sabe a causa. Aparentemente, não há sinais de violência, como perfuração no crânio ou nas roupas, uma camisa polo listrada e uma calça jeans escura. Familiares que estiver assistindo aqui o programa, que tiver a ficha odontológica, né, e uma identidade, que tem alguém desaparecido entre 2 a 3 meses, que procura o IML para fazer a identificação do corpo. Tá aí o Zé do IML, que esteve lá recolhendo a ossada humana. Então, gostaria de falar para familiares, pessoas aí que tá com o seu ente querido desaparecido, pelo que o Zé falou, em torno de 2 a 3 meses. Como você pode ter percebido, o curso de auxiliar de necrópsia é muito vasto. E é fundamental que a pessoa que estiver decidida a trabalhar nessa área tenha dedicação e disciplina, dia após dia, para assistir às aulas com frequência e realizar avaliação ao final de cada aula. O aluno deverá também realizar os trabalhos de pesquisa e ainda acompanhar o conteúdo complementar, onde os professores e o suporte do curso atualizam com livros e vídeos sobre o universo das ciências mortuárias. Como você pode ter percebido, o trabalho do auxiliar de perícia envolve conhecimento de diversas áreas. Por isso, é importante que este profissional estude durante sua formação o corpo humano, as técnicas de necrópsia, a legislação penal e processual penal,
E também aprenda e desenvolva uma abordagem teórica e prática sobre o luto, para saber lidar com a família das vítimas e com as autoridades policiais responsáveis pelo caso. Nós, comprometidos com a sua formação, desenvolvemos um curso que trabalha da forma que a perícia criminal deve acontecer, que é interligando diversas áreas do conhecimento para chegar até uma ou mais conclusões sobre o que aconteceu e assim chegar até o culpado ou os culpados por aquele crime. Veja a seguir alguns casos concretos de perícia criminal que envolve a aplicação de tudo o que aprenderemos durante o curso. Os operadores da lei penal, que é o caso de todos os policiais, juízes, promotores e agentes da segurança pública, precisam sempre se adiantar contra a criminalidade, prevendo as condutas criminosas e impedindo que elas aconteçam, ou então apresentar uma resposta para isso o mais rápido possível. Uma dificuldade da rotina de trabalho desses profissionais ocorre pelo fato de que a criminalidade costuma sempre inovar o modus operandi, para dificultar cada vez mais o trabalho da equipe pericial. Um exemplo disso é o grande número de cadáveres carbonizados em todo o Brasil, o que tem dificultado muito a perícia naquele corpo. Queria ver a placa, tá difícil, né? Tem um interno embaixado do celular aqui na bateria da... Essa foi a primeira letra que tinha da cabeça. Pegou na placa lá. Golf, whisky, a primeira letra que... Acho na primeira... É alfa. Alfa, golf e whisky. A ação térmica do fogo é a forma que a disciplina de traumatologia forense chama de energia envolvida no processo de modificação do corpo humano. Ela pode ser acidental, intencional ou culposa. Pode acontecer em vida, como uma causa do óbito, ou pode acontecer após a morte, com finalidade de ocultação de um cadáver. Também pode ser total ou parcial. Essa classificação só pode ser encontrada de uma forma: através da perícia necroscópica completa daquele corpo de delito, sem desprezar nenhuma informação. Esse agente térmico que estamos falando, decorrente do calor do fogo, é um fator que dificulta em vários aspectos a perícia criminal. Desde o reconhecimento daquele corpo como uma pessoa que, conforme aprenderemos no decorrer do curso, é uma obrigatoriedade da delegacia civil, até a hora e a causa da morte, que é uma das obrigações do médico legista ao atestar o óbito. Imagina só! A maioria dos ferimentos que levam ao óbito lesam tecidos vitais, que são tecidos que acabam sendo consumidos pelo fogo durante a carbonização. Como então periciar com exatidão um pulmão ou um coração queimado e destruído pelo fogo? É por isso que a medicina legal e as ciências periciais em geral desenvolveram técnicas minuciosas e específicas para, por exemplo, responder questões como: o indivíduo estava morto quando foi carbonizado ou ele estava vivo e morreu decorrente das queimaduras ocasionadas pelo fogo ou pela inalação de dióxido de carbono, que é tóxico e pode levar a óbito rapidamente? Para chegar em cada resposta, é feito um exame de conferência que permite aceitar ou descartar certas hipóteses. Por exemplo, ao começar uma perícia em um carbonizado, devemos iniciar descrevendo tudo o que vemos e, inclusive, o que não vemos, mas que deveria estar presente. Veja essa imagem. Vemos uma silhueta humana com algumas estruturas e proporções similares à do humano.
deveremos mencionar que estão presentes nesse cadáver carbonizado a cabeça, o tórax, o abdômen com exposição de vísceras, as coxas e algumas partes dos membros inferiores, que podemos citar o pé direito. Sendo que todo o terço inferior de ambas as pernas foi consumido pelo fogo e que restou somente parte do terço inferior do fêmur e que os ossos carbonizados foram a fíbula e a tíbia e todos os ossos que compõem o pé esquerdo. A carbonização das mãos também prejudicou a perícia nas digitais do indivíduo, chamadas de papiloscopia. A papila é uma marca única em cada indivíduo da espécie humana e permite diferenciar qualquer pessoa da outra. O detalhe é que essas papilas ficam na ponta dos dedos. Uma outra consideração sobre a carbonização é que o fogo sempre começa agindo nas extremidades, ou seja, as mãos, os pés sempre são os tecidos que são mais danificados pelo fogo, enquanto que os órgãos do tórax e abdômen ficam mais preservados. Não tendo dedos para fazer a papiloscopia, passamos automaticamente para outro método, que pode ser a retirada de algum fragmento para DNA, por exemplo. Mas não para por aí. A pele carbonizada costuma reduzir com a carbonização, o que dificulta na hora de diferenciar um ferimento por arma branca, que pode ser uma facada, por exemplo. É fato que a gordura também queima.
e que não há nem que falar em análise tecidual de pele em alguns casos. Foram desenvolvidos, então, alguns métodos de estudos, por exemplo, o que chamaremos de infiltrados hemorrágicos, que são reações vitais de sangue que ficam mais escuras, caso aquele ferimento tenha sido em vida. Veja alguns exemplos. Relacionar, medir e relatar esses ferimentos, classificando-os de acordo com a categoria deles, como é o caso desse ferimento que, visivelmente, foi causado por um pérfuro cortante, como uma faca de cozinha, nos ajuda a chegar até a arma do crime e, consequentemente, até o criminoso. Na busca por tentar desvendar, então, quem é aquela vítima, todas as informações antropológicas são importantes. Informações antropológicas são características do ser humano, como sexo, raça, idade, cor, peso e estatura. Ao menos nesse caso, podemos afirmar o sexo desse cadáver carbonizado. É visível estruturas como próstata, parte da bolsa escrotal e base do pênis. Mas poderíamos ter relacionado outras estruturas daquele cadáver para chegar até o sexo. São conhecimentos adquiridos através de anos e anos de estudo, procurando padrões de formato de pelve, bacia e crânio, que hoje permite afirmar que a pelve feminina costuma ser maior em comprimento e menor em altura, se comparada à masculina, parecendo mais larga.
enquanto a pelve masculina parece ser mais estreita, pois tem mais altura e um menor comprimento. Foram as únicas informações antropológicas possíveis de afirmar sobre o cadáver nesse primeiro momento. Em seguida, passamos a periciar o corpo e, ao olhar para a região do pescoço, foi possível identificar um objeto similar a um cinto enrolado no pescoço da vítima, o que levou a investigação a deduzir que estávamos diante de um homicídio, provavelmente envolvendo a constrição do pescoço através de um instrumento mecânico, que é a forma técnica de chamar o enforcamento homicida usando um cinto de calças. Outra certeza era a de que a perícia nas vias aéreas, como os pulmões e a traqueia, nos traria mais informações esclarecedoras sobre aquele óbito. O delegado de polícia, ao solicitar ao IML ou IGP o exame, faz sempre um pedido: que o médico legista defina o momento do óbito. Sendo assim, nesses casos, deve ser sempre aplicado um exercício de raciocínio. Sabemos que só respira quem está vivo e que morto não respira. Sabemos que o produto do fogo é a fuligem, que são partículas de cinzas que ficam pelo ar e que, quando aspiramos aquilo, esse preto entra pela mucosa das vias aéreas, que são umedecidas e claras. Ao deduzir que só respira quem está vivo e que quem respira fumaça fica com a traqueia preta de fuligem, podemos concluir que só tem a traqueia preta aquele cadáver que respirou fumaça e que, portanto, estava vivo no momento do fogo. Nesse caso em específico, foi possível deduzir que o cadáver estava respirando no momento em que foi carbonizado, pois essa substância de coloração enegrecida onde está situada a traqueia representa fuligem proveniente da aspiração do monóxido de carbono. Não é possível afirmar se a vítima estava consciente ou se a constrição do pescoço provocada pelo cinto de roupa já havia acarretado no desmaio da vítima. Mas os exames complementares de vísceras, como pulmão e coração, que são coletados pelo auxiliar de necrópsia e encaminhados ao laboratório de anatomopatologia, poderá esclarecer se houve pouca ou muita aspiração de monóxido de carbono. Uma perícia detalhada e minuciosa como essa que acabamos de citar reflete principalmente na pena dos criminosos, quando esses forem identificados, pois o próprio Código Penal estabelece que o indivíduo que, após matar o outro, coloca fogo no corpo, deve ser penalizado também pelo crime de ocultação de cadáver, que causa prejuízo para a investigação criminal. Ainda sobre esse caso, temos que falar também sobre o reconhecimento, que, como aprendemos no decorrer do nosso curso, deve ocorrer, via de regra, de forma facial, que é quando o auxiliar de perícia solicita aos familiares da vítima que entrem até o necrotério para olhar para a face do falecido e verificar se realmente se trata da pessoa em questão. No entanto, nos casos em que não for possível fazer a identificação dessa forma, a equipe pericial deverá recorrer a algum outro método de identificação, como são os confrontos através de exame de DNA, a papiloscopia, que já mencionamos, e os confrontos através da arcada dentária. Esse último caso requer a análise de um perito da área de odontologia, que irá comparar os prontuários antigos da suposta vítima com a arcada dentária esqueletizada para verificar se se trata ou não da mesma pessoa. É um trabalho brilhante e que permite chegar a um resultado de uma forma muito mais rápida que o confronto de DNA. Nesse caso que estamos analisando, caros alunos, o reconhecimento ocorreu através do confronto pela arcada dentária. Logo que encontraram o cadáver carbonizado, os familiares da suposta vítima procuraram o Instituto Médico Legal, pois uma pessoa da família que vinha sendo ameaçada há um tempo havia desaparecido.
Eles levaram até a perícia uma foto onde era possível ver os dentes da vítima. O perito odontologista confrontou a arcada dentária e o sorriso da vítima na foto, chegando até ao parecer de que realmente se tratava daquela vítima. Como você pôde perceber, aluno, a perícia criminal envolve um conjunto de informações e ciências que se complementam e se fundem. Nada pode ser desprezado durante a formação, pois é de fundamental importância que o profissional domine e tenha o conhecimento de tudo que explicaremos no decorrer do curso. Aproveito para deixar uma mensagem para você, aluno. Nessa área não existe talento, e sim persistência e determinação. Foque no seu objetivo final e lembre-se sempre dele. Esse exercício fará com que os meios para chegar até o seu objetivo sejam prazerosos. Estudar perícia criminal pode ser muito legal. Ao final de cada aula, teremos sempre um quiz, onde será cobrado o conteúdo que aprendemos no dia. Vamos fazer uma questão agora? Momento Quiz. Um procedimento comum nos IML e IGP é pedir para que o familiar reconheça facialmente a vítima. No entanto, nos casos em que o avançado estado de putrefação, a carbonização, ou nos casos em que os traumas não permitam identificar facialmente a vítima, o perito deverá recorrer ao exame de DNA, papiloscopia civil ou a odontologia forense, nos casos em que a unidade possuir profissional habilitado para tanto. O item acima está correto ou incorreto? O item está correto, meu aluno. Como falamos na aula de hoje, temos a regra que é o reconhecimento facial, mas temos também as exceções, que são os casos em que o reconhecimento facial está prejudicado. Nessas hipóteses, deveremos, nessa ordem, dar prioridade à perícia papiloscópica, que deve ser solicitada à Polícia Civil, perícia odontológica, caso haja um perito odontologista na seção médico-legal, e, em terceiro lugar, o confronto de DNA com algum familiar. O novo método usa fotografias de sorrisos para identificar um corpo. É uma alternativa quando não é possível o reconhecimento pelas digitais ou pela arcada dentária. Basta uma olhadinha rápida nas redes sociais para perceber que o sorriso predomina em muitas fotografias. Em vários perfis, encontramos imagens de pessoas sozinhas ou ao lado de parentes e amigos, compartilhando momentos de alegria. Mas esses registros servem não apenas como recordação. Imagens de redes sociais viraram também uma alternativa ao trabalho desenvolvido por peritos do Departamento de Polícia Técnica da Bahia. Os profissionais utilizam fotografias de sorrisos no processo de identificação de corpos carbonizados ou em estado avançado de decomposição. Com o advento das fotografias digitais, em especial, a gente começa a ter uma fonte de material bem interessante para fins de confronto, né, que são, inclusive, fotografias encontradas em redes sociais, em que os familiares eles têm acesso às imagens, né, e a fonte, o foco normalmente dessas imagens é a face e, em específico, o sorriso. E também no sorriso a gente encontra detalhes que podem ser utilizados como individualizadores, ou seja, características específicas daqueles indivíduos. Essa é uma alternativa ao exame que reconhece um cadáver pela arcada dentária.
é que nem sempre os peritos podem contar com chapas de raio-x feitas pelo dentista do suposto falecido para fazer a comparação. Normalmente se utiliza a papiloscopia, mas há situações em que o corpo ele se apresenta no estado em que já não é mais possível a coleta de impressões digitais, ou até por falta de um material de referência, e nessas situações se utiliza normalmente a odontologia, para fins de confronto, de busca de informações individualizadoras que possam então levar a uma identificação positiva. Com o auxílio de um programa de manipulação de imagens, a comparação fica ainda mais precisa, já que é possível avaliar o contorno de cada dente. Esta técnica representa uma economia de tempo e recurso, já que evita a realização do exame de DNA, procedimento que é mais complexo. Apesar de ser uma técnica mundialmente conhecida, a identificação de cadáveres pelo sorriso ainda é pouco usada na Bahia. João Pedro Cruz, que também é professor de odontologia legal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, apresentou nesta quarta-feira detalhes desse procedimento a peritos do Departamento de Polícia Técnica aqui em Salvador. A gente analisa uma série de informações, os dados circunstanciais que envolvem todo o processo, então características também da qualidade desses dados são consideradas no momento em que o perito ele conclui pela identificação positiva daquele sujeito. É óbvio que nós buscamos encontrar o maior número possível de informações que sejam coincidentes, mas a qualidade dessas informações ela também é considerada quando o perito ele define, baseado obviamente numa análise técnica, científica, que se trata daquele indivíduo e de nenhum outro. Não podemos esquecer também que uma parte fundamental das ciências mortuárias é a tanatopraxia, onde aprenderemos a realizar os procedimentos de conservação do cadáver. Assim que cessa a vida, rapidamente começam a acontecer alguns fenômenos com o corpo. Por mais chocante que pareça, devemos mencionar alguns fatos que se iniciam com a morte, que é a putrefação. Nas primeiras horas, o corpo já começa a mudar de cor, ficando mais pálido. Dependendo da causa da morte, o corpo pode ficar inchado e com uma espécie de cianose, que é uma vermelhidão na região do pescoço, bochechas e testa. Algumas horas depois também surge um mau cheiro. Esse dependerá principalmente da temperatura e da causa da morte. Para que a família possa realizar uma despedida decente, com respeito ao falecido, é muito importante o trabalho de diversos profissionais. Esses profissionais habilitados para realizar a preparação do corpo são os técnicos em tanatopraxia. Eles realizam manobras específicas de conservação do corpo, que vai desde a injeção de medicamentos específicos para frear a decomposição até a maquiagem e o arranjo do caixão. No último módulo do curso, desenvolvemos um material exclusivo para os que queiram ingressar na área de tanatopraxia, um trabalho de grande relevância social e que exige muita dedicação e respeito com o próximo. Esse curso foi preparado para você que quer saber mais sobre a área das ciências mortuárias, da perícia criminal e necrópsia, até os procedimentos de tanatopraxia e necromaquiagem. Espero que goste muito e que se interesse cada vez mais pelas nossas aulas. Desejo a você um excelente estudo!